A Síria é um dos países que mais tem refugiados, seguido do Iraque. Esses países vivem nas mãos do grupo jihadista Estado Islâmico. O EI, como é conhecido, afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e tem como objetivo tomar o controle de todas as regiões de maioria islâmica. Abdugan não retrata bem esta realidade. Ele e a família buscaram há 4 anos refúgio no Brasil. Eu nasci em uma pequena cidade da Síria. Mais de 50 pessoas morreram perto de mim. Eu vim para o Brasil em 2011 e fui muito bem acolhido. Na Síria eu perdi amigos e familiares. Eu espero que essa guerra termine e o povo consiga um dia viver em paz. A situação da Síria é uma tragédia humana das mais graves. O país tem em torno de 20 milhões de habitantes e 11 milhões praticamente estão fora da Síria. E isso atingiu não só as classes mais simples, mais pobres, mas todas as classes sociais. Segundo dados da Organização Internacional de Migrações divulgados recentemente, mais de 350 mil imigrantes e refugiados cruzaram o Mediterrâneo e chegaram à Europa somente este ano. Destes, acima de 2 mil morreram na tentativa da travessia. A maioria entrou pela Grécia e pela Itália. A maior parte destes refugiados vem da Eritreia, Nigéria, Somália, Sudão e Síria. O refúgio, ele se enquadra dentro de uma migração que é uma migração forçada. Então ele foi forçado a sair do seu país, né? E tem a migração que é voluntária, que é o caso do imigrante econômico que vem aqui para estudar, para trabalhar, para buscar uma vida melhor, mas voltada à questão econômica. Não é o caso do refugiado, né? Já nas ilhas gregas chegaram os sírios, afegãos, albaneses, paquistaneses e iraquianos. Entre janeiro e agosto deste ano, mais de 2 mil imigrantes e refugiados morreram em naufrágios só no Mediterrâneo. O mês de agosto foi o segundo com mais mortes, só superado por abril. Cada um tem o seu motivo, mas no final, todos estão em busca de melhores perspectivas de vida. Muitos arriscam a própria vida para conseguir uma oportunidade de imigrar. A gente está vendo aí o caso de milhares, de milhões de refugiados sírios, de africanos de uma forma mais geral, que estão indo para a Europa, sobretudo, e para os países árabes, né? A gente está falando aqui no Brasil de uma realidade de menos de 9 mil pessoas. Nós temos no Brasil inteiro 8.400 refugiados, né? E cerca de 12.500 solicitantes de refúgio. Então a gente está falando de um público de mais ou menos 21 mil pessoas no Brasil, né? A Alemanha deve receber só esse ano 200 mil refugiados, né? A gente está falando de um país como a Turquia, que já acolheu mais de 500 mil de refugiados sírios, né? Então, assim, o Brasil hoje ele ainda recebe muito pouca gente. Então, não dá para reclamar, não dá para questionar, né? E o Brasil se comprometeu. Se ele se comprometeu, tem que receber, né? Aproveito o dia de hoje para reiterar a disposição do governo de receber aqueles que, expulsos de suas pátrias, para aqui queiram vir, viver, trabalhar e contribuir para a prosperidade e a paz do Brasil. Em São Paulo tudo é muito caro, é difícil. O aluguel é caro, os remédios são todos caros. Esse é um dos maiores problemas para os refugiados. Eu espero que o governo brasileiro ajude mais as pessoas que procuram o país. Há alguns dias, a polícia da Espanha encontrou um imigrante escondido no motor de um carro e outro rapaz atrás do banco traseiro do mesmo veículo durante uma inspeção na fronteira com o Marrocos. O carro foi parado e inspecionado depois que a polícia percebeu que a placa não correspondia ao veículo.
Os 2 imigrantes eram da região de Conakry, na Guiné. Em Viena, na Áustria, a polícia barrou uma caminhonete que transportava na câmara de carga 24 refugiados do Afeganistão. Os imigrantes eram jovens, na maioria entre 16 e 17 anos, que corriam o risco de asfixia, já que as janelas e portas do veículo haviam sido soldadas. Ainda na Áustria, mais de 70 imigrantes foram encontrados mortos em um caminhão frigorífico abandonado em uma estrada no leste do país. As autoridades acreditam que as vítimas tenham morrido por sufocamento. Muitos não têm limites quando visam a oportunidade. Essa crise, né, que a imprensa vem retratando, sobretudo por meio de imagens, né, ela demonstra exatamente que não há limites para a sobrevivência, né, e que o homem ele é capaz, né, de buscar e imaginar que é possível reunir alternativas. São imagens de muito insucesso nessa travessia, e essa travessia continua atingindo marcas históricas. Acho que isso é de fato indicativo de que não há limites para essa busca por sobrevivência. Os maiores receptores hoje em dia de refugiados são os países vizinhos da Síria, que têm recebido o maior número de pessoas que têm fugido desse conflito. Jordânia, Turquia, Líbano são os países que hoje abrigam a maior quantidade de refugiados. Hoje o país que é o maior origem de refugiados é a Síria, já com mais de 4 milhões de pessoas registradas como refugiados. Enquanto toda essa luta pela vida acontece diante dos nossos olhos, alguns países tentam barrar esses imigrantes por questões políticas. O parlamento da Hungria aprovou um pacote de leis que prevêem, entre outras medidas, penas de até 3 anos de prisão para o cruzamento ilegal de suas fronteiras. A pena pode subir para 5 anos se a travessia for feita em posse de armas de fogo ou danificando a cerca da fronteira com a Sérvia. Há um esforço, justamente porque a leitura é essa, né, de segurança, de contenção, de criar realmente limites. E quanto mais físicos esses limites forem, né, melhor, né? Então a ideia de cercas, a ideia de muro, tudo isso é levantado, né? A população de refugiados já tem que lidar com vários obstáculos. E além desses obstáculos, tem um obstáculo agora que é um obstáculo físico. Por causa da situação, a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros uma repartição urgente de 120 mil refugiados que se encontram no território da União Europeia. O objetivo é acelerar uma solução para a pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra sempre vem acompanhada de deslocamento. É por isso que a Segunda Grande Guerra, né, foi assumidamente um dos marcos do deslocamento humano, e agora com essa consequência de quase 15 guerras civis ao longo dos anos 2000, primeira década e segunda década do século XXI, a gente vivencia e experimenta mais uma vez o impacto do deslocamento. Mas nem sempre a ajuda encontrada é suficiente ou ideal. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos condenou recentemente a Itália pelas condições precárias em que vários imigrantes tunisianos foram retidos na ilha de Lampedusa. O tribunal considerou que as condições de retenção atentou contra a dignidade dos imigrantes. Durante a chamada Primavera Árabe, a Itália recebeu um número excepcional de imigrantes e mais de 55 mil chegaram à ilha. Os tunisianos que deixaram o país pelo mar em setembro de 2011 foram escoltados na chegada à Itália pelas autoridades até o centro de abrigo. Mas a falta de estrutura humana e sanitária fez com que o tribunal considerasse o tratamento desumano e degradante. Uma imagem que chocou o mundo recentemente é de um menino sírio de 3 anos que foi encontrado morto em uma praia da Turquia. A família do garotinho tentava reencontrar parentes no Canadá, embora o pedido de asilo tivesse sido negado. A situação retrata com clareza a crise migratória que já matou centenas de crianças nos últimos meses. O mundo inteiro se comoveu com a foto do menino sírio. E é bom, o mundo não está perdido. Ainda temos compaixão e solidariedade. Mas já estamos acostumados, porque essas fotos de vez em quando circulam pelo mundo, outras já circularam,
e de repente parece que o mundo se esquece delas. E vai ficando muito claro, né, como as pessoas realmente apostam na possibilidade de sobreviverem, ainda que tenham consciência de que estão na mão, né, de traficantes, de que estão colocando às vezes o dinheiro de uma vida de trabalho nas mãos de pessoas que não são naturalmente confiáveis, que estão alimentando uma atividade ilícita para fazerem a travessia, que os coletes salva-vidas não são coletes verdadeiros, né? A gente sabe que muita dessa infraestrutura é uma estrutura fake para a travessia dessas pessoas, né? A incerteza de como elas serão recebidas no cruzamento das próprias fronteiras. Então, acho que por todos esses sinais, né, de perigo que a travessia representa, sobretudo pelas rotas do Mediterrâneo, desde que a Europa fechou as fronteiras de uma maneira mais contundente, e o noticiário não fala sobre outra coisa, e as imagens replicadas via Facebook e outras mídias sociais são imagens de muito insucesso nessa travessia. O MOAS é uma fundação com base na região de Malta, na Itália, que ajuda essas pessoas que se arriscam nas travessias pelo mar. O órgão presta assistência aos imigrantes que se encontram em perigo durante a travessia no mar Mediterrâneo em embarcações inseguras. A fundação já salvou mais de 11 mil pessoas. O poder público até tem feito pelos imigrantes, mas nem sempre é o suficiente. Para compreender um pouco o papel das entidades de direitos humanos no Brasil, o Conectas, ONG que promove a efetivação dos direitos humanos, mostra como isso funciona no país. Tentar levar propostas de mudanças ao Congresso e ao governo federal. Junto com eles, estudamos, por exemplo, o projeto de lei que está tramitando no Congresso e fazemos propostas para que os legisladores façam as mudanças necessárias, para que a nova lei seja realmente um avanço e não um retrocesso. Então, é um trabalho de propor medidas legislativas e medidas para o governo para melhorar as políticas públicas de atendimento aos migrantes. Nos últimos 5 anos, o Brasil tem recebido mais de 2.000% de crescimento de refugiados, de solicitantes da condição de refugiado. Pensamos que isso tem muito a ver, primeiro, com o fato de que esse crescimento é um crescimento global, não é apenas para o Brasil. Tem sido um crescimento para todos os países, ou a grande maioria dos países do mundo desenvolvido, do mundo em desenvolvimento, e que o Brasil não é uma exceção, até porque o Brasil não pode estar isolado desta situação. Segundo dados da ONU, o conflito na Síria já deixou mais de 240 mil mortos, 4 milhões de refugiados e ao menos 7 milhões e meio de deslocados internos. Aqui no Brasil, sírios que fugiram do conflito armado tentam retomar a vida depois do caos. Eu sou Talal Tinawi, sou sírio, sou engenheiro mecânico e eu moro no Damasco, centro da Síria. Sabe, a guerra da Síria começou em 2011, em março. Agora eu trabalho com comida síria. Como começou? Eu fiz aqui no meu apartamento uma festa aniversário para meus filhos. Eu convidei mulheres voluntárias de EDOS. Ela falou: Talal, por que você não vender comida? Aqui no Brasil, o brasileiro gosta de comida árabe, gosta de nova comida, ele quer experimentar muitos tipos de comida. Eu fiz uma encomenda com WhatsApp ou Facebook, minha página de Talal Comida Síria, ou meu número de WhatsApp. Para mim, recebi ajuda de governo, não. Nada, só para fazer documentos. Primeira vez quando eu cheguei aqui, me ajuda para fazer os documentos. Isso. A vinda dos sírios no Brasil é reflexo do mesmo fenômeno que atinge a Europa, mas numa escala menor, por conta das próprias distâncias. Quer dizer, naturalmente que o cálculo é um cálculo mais fácil de ser feito para percorrer distâncias menores. Então, o acesso à Europa é um acesso
muito mais simples de ser feito, muito mais rápido de ser feito do que para o Brasil. Mas há uma comunidade síria importante aqui dentro. Essa comunidade síria conquistou um posicionamento do Brasil, um posicionamento oficial de concessão de vistos humanitários para os sírios, e por isso o número cresceu bastante, né? Ainda que o Brasil esteja muito longe de ser um país significativo em termos de números de refugiados aqui presentes. Eu fui muito bem acolhido no Brasil, mas sinto muita falta da Síria, onde nasci. Eu sou formado em engenharia e espero um dia abrir uma empresa no Brasil. Para isso, já estou aprendendo português e me sinto muito feliz aqui. Para as mulheres, a situação também é complicada. Mas no Brasil, há respeito em relação às leis islâmicas. Essa iraquiana chegou no país em 2011 e já tem uma filha nascida em São Paulo. Eu sou geóloga e vivia no Iraque. Houve uma grande guerra no país na época que Saddam Hussein governava. Desde então, a vida ficou muito difícil para os iraquianos. Eu conheci um iraquiano que já vivia no Brasil há 13 anos. Me casei e agora levo uma vida mais confortável e tranquila. Eu pretendo conhecer mais a cultura dos brasileiros e aprender o idioma para poder estudar no futuro. Com os africanos também não é diferente. A população vive sem condições mínimas de vida para um ser humano. O índice de analfabetismo no país é um dos maiores do mundo. Eles migram principalmente para a Europa em busca de melhores condições de vida, trabalho e segurança. Mas alguns procuram o Brasil. Este estudante senegalês mostra outra realidade. Eu sou estudante de letras. Eu não saí do Senegal por problemas políticos, mas sim com o objetivo de aprender o português e em seguida cursar uma universidade aqui no Brasil. Atualmente eu leciono francês no Bibliaspa. Só aqui no Brasil eu tive a possibilidade de custear meus estudos. Existe um grande número de pessoas que com diplomas de mestrado, de doutorado, eram pessoas com carreiras já bem desenvolvidas no seu país de origem, pessoas com alto nível de estudos, que hoje estão no Brasil, e um dos desafios, até por ter esse perfil de um nível educacional bastante alto, é tentar revalidar esses diplomas. O imigrante continua sua luta, mas a dor em seu peito não quer calar e o desejo de voltar para sua pátria continua em sua mente. Todo ser humano merece viver com dignidade. As atrocidades enfrentadas pelo mundo não podem tirar o que uma pessoa tem de melhor: o caráter e o direito de viver em paz. A guerra da Síria precisa de longe tempo para acabar, porque é muito complicado. Mas se a guerra acabar na Síria, eu vou voltar só para visitar. Por quê? Porque eu comecei aqui. Eu tenho aqui minha vida. Se eu vou voltar à Síria, de novo eu vou começar de zero. Quando eu fui ao Líbano, eu comecei de zero. Cheguei aqui, comecei de zero. A Síria de zero. E não consigo de zero mais. É inviável pensar na solução para esse fluxo migratório, né, sem precedentes mais recentes, e exclusivamente a partir dos países da própria região, que vem produzindo esses fluxos migratórios. A Europa certamente vai ter que pensar, né, numa estratégia de acolhimento dessas pessoas. بغيت نقولك شحال شحال من كلمة بغيت نغني ليك شحال من نغمة بغيتك تشوف ذاتك في قلبي وترتاح بغيت نشهد ليك ونقول شحال شحال تنبغيك